Muito boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença. Hoje, 6 de maio, é a segunda e última sessão deste seminário digital de apoio a candidaturas no âmbito da KA2, Ensino e Formação Profissional. Já há 2 semanas foi feito o lançamento do programa Erasmus+, com a apresentação da senhora diretora e de alguns dos colegas da Agência Nacional. No dia 3 de maio fizemos a primeira sessão deste seminário digital e hoje voltamos então a fazer o mesmo, ainda que talvez para pessoas diferentes, aquelas que não tiveram a oportunidade de estar presente no primeiro evento e, portanto, gostaria de alertar para o facto de este ser apenas um momento em que vou fazer um pequeno enquadramento sobre a estrutura do programa Erasmus+, ainda que não focando aspectos muito gerais. Portanto, esta apresentação vai incidir sobretudo sobre a tipologia das parcerias para a cooperação, parcerias de cooperação e parcerias de pequena dimensão, e falar-vos também um pouco sobre os critérios de atribuição e o financiamento por rúbricas e, sobretudo, numa apresentação muito direcionada sobre o preenchimento do formulário de candidatura de ambas as tipologias desta ação Parcerias para a Cooperação. Acaba por ser realmente um primeiro momento, acaba por ser muita informação em 2 horas, das 2h30 às 16h30, onde procuraremos também fazer mais ou menos a meio desta apresentação um intervalo de 10 minutos, apenas para bebermos um café. Eu estarei, da parte da ação-chave 2, Ensino e Formação Profissional, disponível depois desta apresentação, que digo já que irá ser disponibilizada, se não no final da sessão, até porque penso que esta apresentação também fica logo disponível no YouTube, para quem quiser voltar a ouvir-me e não há necessidade de tomarem notas à pressa. Portanto, esta apresentação vai ser disponibilizada por mail pelos meus colegas do Departamento de Comunicação e Imagem e para além de ficar disponível no YouTube. Paralelamente a isso e depois desta apresentação, é natural que vos surjam bastantes ou algumas dúvidas, porque não é possível assimilar toda a informação nesta apresentação, e estou disponível para vos ajudar por reuniões que podemos eventualmente agendar por telefone, por e-mail, porque só quando realmente meterem a mão na massa no formulário de candidatura é que talvez as dúvidas vos surjam. Aqui, como digo, em 2 horas vamos tentar explicar mais ou menos como é que se processa este preenchimento dos formulários de candidatura, fazendo um enquadramento do programa Erasmus+, para que cheguemos de facto à submissão final da vossa candidatura. Portanto, o programa Erasmus+, 2021-2027, integra 3 ações-chave: a ação-chave 1, KA1, Mobilidade Individual para Fins de Aprendizagem; a KA2, Cooperação entre Organizações e Instituições; a KA3, Apoio ao Desenvolvimento de Políticas e à Cooperação; e ainda as ações Jamoni. Dentro do programa Erasmus+, importa clarificar que a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, que é efetivamente a nossa agência, apenas gera as 2 primeiras ações-chave, a KA1 e a KA2, sendo que a KA3 e as ações Jamoni são geridas pela Comissão Europeia, sobretudo pela Agência Executiva. Pronto, se tiverem realmente dúvidas muito pormenorizadas sobre estas 2 últimas componentes, por favor, contactem a Agência Executiva em Bruxelas. A apresentação, como disse, incide sobretudo em 2 tipologias e para nos familiarizarmos com a terminologia que vão encontrar no formulário de candidatura e também no guia Erasmus+,
Vamos utilizar já o KA 220 para as parcerias de cooperação e a KA 210 para as parcerias de pequena dimensão. A ação Parcerias para a Cooperação permite que as organizações participantes adquiram sem dúvida uma experiência de cooperação internacional e que reforcem as suas capacidades, mas e sobretudo também que produzam resultados tangíveis, inovadores e de elevada qualidade. E quando falamos aqui nestes resultados tangíveis, falamos mesmo em resultados, a palavra resultados que vem substituir neste programa Erasmus+, 2021-27, os antigos produtos intelectuais, os intellectual outputs, deixa de ter realmente esta terminologia e passa a ser chamado resultados. Dependendo dos objetivos do projeto, das organizações parceiras, do impacto previsto, entre tantos outros elementos, estas parcerias para a cooperação podem, de facto, ter duas dimensões muito distintas. E que passamos aqui a fazer um pouco a comparação entre uma e outra, não só em termos de objetivos, como também de resultados no diapositivo seguinte. Em termos de parcerias, temos do lado esquerdo as parcerias de cooperação, que permitem que as organizações aumentem a qualidade e a relevância das suas atividades, que desenvolvam e reforcem as suas redes transnacionais de parceiros e também nacionais, se assim o houver, aumentem a sua capacidade para operar em conjunto a nível transnacional, fomentando desta forma a internacionalização das suas atividades. Esta ação visa alargar o acesso ao programa a intervenientes de pequena dimensão e a pessoas a quem é difícil chegar nos mais diversos setores do programa Erasmus+. As parcerias de pequena dimensão são, de facto, uma tipologia nova no programa Erasmus+, e como aqui diz, tem como objetivo chegar às tais organizações menos experientes, com montantes de subvenção muito mais reduzidos do que as parcerias de cooperação, em que é composta por um financiamento totalmente distinto. Aqui nas parcerias de pequena dimensão, embora com exigências administrativas mais simples, tem também o financiamento por lump sums, por montantes fixos, e já vamos ver isso mais à frente. Para quem se recorda, no âmbito do PALV, do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, onde tive a oportunidade também de trabalhar com algumas instituições, não tenho bem presente aqui que tipo de instituições estão aqui presentes nesta sessão, umas certamente já terão tido a oportunidade de desenvolver os seus projetos, não só ao abrigo do Programa Erasmus+, 2014-2020, mas também certamente estarão aqui presentes pessoas e naturalmente organizações que nunca tiveram a oportunidade de participar no programa Erasmus+, e que possivelmente com base nesta apresentação, que irão ficar a saber um pouco mais sobre certas determinadas tipologias. E isto para vos dizer que nas parcerias de pequena dimensão é em tudo muito semelhante às antigas parcerias multilaterais de aprendizagem desenvolvidas no âmbito do programa PALV. No entanto, já vamos ver que tipo de atividades e que tipo de financiamento poderá esta atividade vos oferecer. Não sendo novidade também, quaisquer que sejam os resultados de um projeto e em qualquer tipologia, não devem os mesmos se cingir ao período contratual, nem tampouco se cingir a 12 meses, a 24 meses, ao máximo de 36 meses, e por isso queremos de facto que eles tenham uma forte componente e que seja reutilizável, transferível, expansível e de facto ter sempre uma forte dimensão transdisciplinar. Não queremos que o projeto se cinja, como digo, desde o início ao fim do projeto, e portanto o programa Erasmus+, aposta sobretudo numa ótica de exploração de resultados e de sustentabilidade do projeto,
para além do financiamento Erasmus+, durante o seu período de vigência. Nestas parcerias de pequena dimensão, há o enfoque sobretudo ao apoio à inclusão de públicos com menos oportunidades e à promoção da cidadania europeia e a dimensão europeia das organizações. Queria-vos dizer, já que está aqui o guia Erasmus+, nas páginas 7 e 8, queria-vos dizer que ao longo desta apresentação e para certos determinados diapositivos há referência de facto às páginas que devem ser consultadas, porque é impossível daqui acabar por dizer tudo o que está no guia, e peço a vossa leitura atenta para certos e determinados documentos que servem de base à apresentação da vossa candidatura, nomeadamente o guia Erasmus+, que está disponível na nossa página da internet e na página da Comissão. Estão disponíveis as versões em inglês e em português, e também o convite à apresentação de propostas. E de facto, sem essa leitura, nomeadamente sobre o guia Erasmus+, fica um pouco complicado de se fazer o enquadramento da vossa candidatura nos objetivos, nas prioridades, naquilo que é o enfoque do programa Erasmus+. De modo que peço, por favor, a vossa leitura atenta. Sei que estamos a dia 6 e a primeira deadline da apresentação de candidaturas é já daqui a 14 dias. Não é fácil neste período tão curto em termos de tempo, coisa que não acontecia em anos anteriores, e este ano não é de facto o ano dito normal, será mesmo atípico, porque não só foi o primeiro ano deste programa, o lançamento também acabou por atrasar um pouco, e depois temos a pandemia que não nos permite sequer estarmos num evento interativo, com muita pena minha, em que vos possam vir. Queria-vos dizer, ainda na sequência disto, penso que a mensagem já passou aqui no chat, que não sendo possível esta interatividade, peço que coloquem todas as vossas perguntas neste chat, neste momento em que os meus colegas, aos quais agradeço já, vos vão dar resposta momentaneamente, e se não houver de facto possibilidade para o fazer, já vos disse que vai ser também criado um documento paralelamente a esta apresentação, onde vos vai ser enviado por mail todas as respostas às vossas perguntas. É de facto o que é possível, é esta sessão virtual. As parcerias de cooperação, focando-me agora nestes elementos-chave que deverei vos passar. As parcerias de cooperação têm duração entre 1 a 3 anos, mínimo 12 a 36 meses, o máximo. Número de parceiros que podem constituir e que devem constituir uma parceria de cooperação, o mínimo são 3 parceiros de 3 países distintos. Não há número máximo, é uma questão que nos é colocada bastantes vezes, se existe número máximo. Não existe número máximo, nem nós limitamos o formato de candidatura. No entanto, o financiamento para uma das rúbricas de financiamento, nomeadamente para a gestão e implementação, é barrado, ou limitado, digamos, a 10 parceiros. Isso é uma coisa que vocês vão ver no preenchimento do formulário de candidatura, em que, de facto, se quiserem inserir 11 parceiros, depois na rúbrica gestão e implementação, não vos é permitido. No entanto, um projeto de parcerias de cooperação terá de ter no mínimo 100 mil euros e no máximo 400 mil. Em termos de prioridades, não referi aqui quais são as prioridades horizontais, não defini, não vos disse quais são as prioridades nacionais, porque também elas existem. Peço a vossa leitura, por favor, para o guia Erasmus+, onde podem encontrar
as prioridades horizontais, transversais aos 4 setores, não só a formação profissional como o ensino escolar, adultos e superior, mas também as prioridades nacionais que, como digo, estão disponíveis na nossa página e que são aplicadas naturalmente a Portugal. Paralelamente a este tipo de prioridades, existem prioridades específicas que podem também ser encontradas no Guia Erasmus+, e no formulário de candidatura aquilo que devem fazer é assinalar pelo menos uma prioridade horizontal e ou, no mínimo, uma prioridade específica deste setor. Apesar da deadline ser 20 de maio e possivelmente lá para, não tenho bem a certeza, mas julgo que em julho, agosto, sairão os resultados de comunicação, ainda sem ter bem presente esta data, mas queria-vos dizer que planeiem, por favor, as vossas atividades para que apenas iniciem a partir do dia 1 de novembro até 28 de fevereiro de 2022. Isto é, o projeto tem de dar início neste período, compreendido entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. A partir daí, depois contam, então, o número de meses de 12 a 36 meses. Existem 4 etapas fundamentais nas parcerias de cooperação, precisamente neste momento em que nos encontramos, isto é, a desenvolver antes da submissão da candidatura, ao nível do planeamento, da preparação, da implementação das atividades e de um acompanhamento, isto é, todas estas fases ao nível do planeamento de muitos aspectos relacionados com a gestão do projeto, as atividades que pretendem ser desenvolvidas, a parceria, as mobilidades a serem desenvolvidas, seja em reuniões transnacionais, seja nas atividades de formação, a preparação de todo um processo em que vos permite também assegurar que haja um plano B de gestão de risco, de gestão de avaliação de qualidade do projeto, para que nada, se possível, possa falhar. Ao nível da implementação das atividades, sem dúvida alguma, do modo como é que elas vão decorrer e todas as estratégias e metodologias aplicadas para que as mesmas sejam desenvolvidas, assim como o acompanhamento que é vital e que seja contínuo desde o início ao fim do vosso projeto. Portanto, estas etapas são de facto fundamentais e que sejam pensadas não só pela instituição candidata, a instituição coordenadora, mas sim por toda a parceria que se espera nesta altura já esteja formada, porque em certo formato de candidatura terão naturalmente de já fornecer todos os dados das instituições participantes. Eu costumo dizer que as organizações candidatas com as suas candidaturas serão avaliadas em função dos critérios de atribuição que são aplicáveis tanto a uma parceria como a outra. E estas candidaturas são avaliadas por um painel de peritos externos à Agência Nacional, não por nós técnicos da Agência Nacional, pelos motivos que naturalmente devem compreender, e esses avaliadores vão se debruçar sobretudo sobre 4 grandes critérios de atribuição no âmbito destas parcerias de cooperação, com a respectiva ponderação, o respectivo peso que cada uma delas tem, e dentro, naturalmente, de cada critério há o cumprimento de metade da pontuação a que cada uma delas deve ter. Isto em 100 pontos, portanto, a distribuição está feita desta maneira e dá-se especial atenção aqui nas parcerias de cooperação a 2 grandes critérios, a relevância do projeto e as medidas de monetização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto. E não menos importância, mas com uma pontuação de 20 pontos, a qualidade do projeto, desenho e implementação, que certamente terá intimamente relacionada com a viabilidade do plano de trabalho que for apresentado em candidatura, e a qualidade do trabalho colaborativo
do projeto e distribuição do trabalho. E aqui há um enfoque especial para a parceria, para a constituição da parceria, o modo como o trabalho vai ser distribuído por todos os parceiros. Naturalmente, todos os parceiros têm uma contribuição bastante importante, cada um com o seu peso, cada um com o seu enfoque, mas que todo junto o trabalho contribua, ainda que de diferente forma, porque cada parceiro também assumirá os seus objetivos, os seus resultados, decorrente da sua experiência, da temática em que estão a trabalhar, daquilo para as quais as suas competências estão mais preparadas. É, sem dúvida, também uma chave bastante importante de sucesso para que se possa atingir o resultado final. Como disse, estes critérios de atribuição estão também bastante mais bem detalhados e naturalmente explicados nas páginas 181 e 182 do Guia Erasmus+. Portanto, antes de preencherem a vossa candidatura, vejam os critérios de atribuição, porque estes estão intimamente relacionados com todas as questões que vos vão aparecer no formulário de candidatura e na qual a vossa candidatura se deve rever e enquadrar em cada um deles. Já disse que a data limite de apresentação de candidaturas é 20 de maio de 2021. Não se esqueçam da hora, por favor, 12 horas de Bruxelas, não é a hora daqui de Portugal. Portugal será 11 horas, assim como a região autónoma da Madeira, e 10 horas nos Açores. Não se esqueçam desta hora, nunca é demais frisar 2 grandes aspectos. Aliás, foi uma das mensagens recebidas ontem também pela Comissão Europeia, ou seja, nós recebemos-la por mail, e não é nunca demais relembrar que não deixem, por favor, para o último dia, e eu gostaria de dizer que se calhar nem tão pouco para o 19 de maio de 2021. Como todos sabemos, a internet por vezes coloca-nos e algumas partidas, e este ano não fugirá desse parâmetro. Aliás, porque todos os anos normalmente isso acontece, e este ano então, com as tecnologias e com a internet a funcionar cada vez mais, aquilo que vos pedimos é não submetam a candidatura nos 2 últimos dias, possivelmente, e atenção à hora. Às 11 horas e 1 minuto, se assim for, a hora de Portugal continental, já não é possível nós considerarmos essa candidatura elegível, porque não são só os critérios de atribuição os que há pouco foram referidos no diapositivo. A vossa candidatura é, em primeiro lugar, sujeita a uma avaliação em termos de critérios de elegibilidade, ou seja, critérios formais de apresentação de candidatura, e este é de facto um daqueles chave que tem de ser cumprido à risca. Portanto, tenham, por favor, em atenção esta chamada de atenção. Fazendo também a mesma lógica de apresentação, mas comparando com a outra tipologia das parcerias de pequena dimensão, queria-vos dizer que, contrariamente às outras parcerias de cooperação, aqui há 2 possibilidades de apresentação de candidatura, 2 rondas. A primeira ronda, 20 de maio, também, atenção, também, e a mesma hora, precisamente, 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal Continental, Madeira 11 horas também, 10 horas Açores, mas com tudo o resto diferente, nomeadamente a duração, o número de parceiros e a tipologia de financiamento. Isto é, a duração, como tinha referido inicialmente, é muito mais curta, só é possível o mínimo de 6 meses e o máximo de 24. Número de parceiros, 2, de 2 países diferentes, e aqui não há número máximo, nem tampouco aquela questão do máximo numa rúbrica, porque não há rúbricas de financiamento.
contrariamente à outra tipologia. Aqui há 2 montantes fixos à escolha, como tal referi no início, e aqui há 2 montantes, ou 30 mil euros ou 60 mil euros. E agora perguntam, mas como é que isso é definido em sede de candidatura? Como é que eu escolho um ou escolho outro? Tudo isto, esta subvenção Erasmus+, será atribuída em função daquilo que for descrito como atividades no formulário de candidatura. Assim, seja o vosso cálculo mental de como é que, quanto é que custará uma viagem aqui, quanto é que custará determinada atividade a desenvolver no âmbito destes projetos, assim vão chegar a um orçamento de acordo com os vossos objetivos, de acordo com as atividades a desenvolver, aproximados dos tais 30 mil euros, ou se for um projeto um pouco mais ambicioso, para 60 mil euros. Portanto, aqui não há outro tipo de financiamentos, não há financiamentos de 25 mil euros, não há financiamentos de 34 mil euros, não há financiamentos de 55 mil ou de 70 mil. É verem, de facto, com o orçamento que vos vai surgir em sede de candidatura, de acordo com as atividades que forem descritas, tentem aproximar e tentem pensar, ok, eu para este projeto vou solicitar à Agência Nacional o financiamento ou de 30 mil euros ou de 60 mil euros. Espero que esta questão seja esclarecedora, porque nós não estamos habituados a este género de financiamento, estamos muito apoiados em financiamentos através de uma série de rúbricas devidamente detalhadas, como estamos habituados a ter, e aqui é um processo bastante mais simplificado. Também há semelhança das parcerias de cooperação. Aqui devem escolher no vosso formulário de candidatura uma prioridade horizontal ou também uma prioridade específica do ensino e formação profissional. O início do projeto é precisamente a mesma coisa, as vossas atividades só podem dar início a partir do dia 1 de novembro até ao dia 28 de fevereiro de 2022. Há aqui este período de início do projeto. A partir daqui contam os tais 6 meses a 24. E depois têm a oportunidade de apresentar uma outra candidatura, numa segunda ronda, a 3 de novembro de 2021, e aqui gostava de vos alertar para o seguinte: já nos têm perguntado e também vamos tendo experiência das perguntas que nos vão sendo colocadas à medida que vamos fazendo estes eventos, e muitas vezes perguntam, mas se eu apresento uma candidatura na primeira ronda não posso apresentar na segunda? É que isto de facto não são 2 etapas, não são 2 fases, ou é uma hipótese de candidatura ou é outra, e podem apresentar 2 candidaturas distintas, atenção, com naturezas distintas, com objetivos distintos e sobretudo com parcerias distintas. E se for o caso, então podem apresentar já a 20 de maio, ou se porventura ainda não estiverem preparados devido a este curto espaço de tempo que temos, ou eventualmente também a vossa ideia não esteja ainda amadurecida, podem, com mais calma, preparar uma candidatura a esta tipologia e só apresentá-la a 3 de novembro deste ano, ok? E aqui é precisamente a mesma coisa, em termos de duração, número de parceiros, prioridades, financiamento. A única coisa, naturalmente, que é distinta é o início do projeto, isto é, se apresentarem candidatura ainda este ano, a 3 de novembro, só podem dar início ao vosso projeto a partir de 1 de março de 2022 até 3 de maio de 2022, contando a partir daqui os tais 6 a 24 meses. Também há semelhança dos critérios de atribuição das parcerias de cooperação. Existem também critérios de atribuição para este tipo de parcerias, desta vez com enfoque especial e com uma maior predominância e peso em termos de pontuação, de 30 pontos na relevância do projeto e na qualidade do mesmo, ao nível do desenho, da implementação, de modo a que o plano de trabalho seja o mais viável possível e que dê naturalmente
aos avaliadores que estão a trabalhar sobre a análise desta candidatura possibilidade de compreenderem o que é que está em termos de planeamento e de organização da vossa candidatura, não descurando naturalmente os 20 pontos atribuídos aos outros 2 critérios de atribuição, ao nível da qualidade do trabalho colaborativo, já expliquei, e também as medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto, que vem muito na sequência daquilo que vos referi inicialmente, em não se cingirem ao projeto do seu período contratual, que haja de facto um pensamento ao nível do impacto, não só local, mas regional, nacional e internacional, da disseminação que vão fazer. Há que haver de facto uma estratégia pensada pela parceria relativamente à disseminação do projeto e a sustentabilidade do projeto para além do financiamento do programa Erasmus+. Eu já na outra sessão disse, e julgo que é fundamental também vocês ficarem com esta ideia de que muitas das vezes, e pondo-me do vosso lado, nós quando concebemos uma candidatura temos na nossa mente, na nossa cabeça, tudo aquilo que queremos fazer durante os próximos, imaginemos, 18 meses, 24 meses, 36 meses, e que achamos que é perfeitamente viável. Mas atenção que só é viável se vocês, de uma forma concisa e incisa e muito direta, escreverem tudo aquilo que acham que uma pessoa que não tenha ou que não saiba da vossa ideia compreenda ao ler efetivamente o que está escrito em todas as páginas do formulário de candidatura, porque muitas vezes pensamos, isto é fácil de perceber, isto é natural que os avaliadores percebam, não é preciso estar a explicar, isto está na nossa cabeça. Não pode ser assim. Eu compreendo que muitas vezes seja difícil passar da nossa cabeça para o papel, mas é de facto primordial e pensarem que o único documento de suporte que os avaliadores externos têm para compreenderem a viabilidade da vossa candidatura ao nível de tudo, da natureza, objetivos, resultados, estratégias que estão pensadas, o financiamento e o cálculo de todo o budget necessário para implementarem o vosso projeto, só é possível eles perceberem isso se toda a informação que seja primordial e essencial estiver escrita no formulário de candidatura. É o único suporte em termos de avaliação que eles têm para poderem avaliar qualitativamente a vossa proposta. Passando ao financiamento por rúbricas, já expliquei e vou outra vez começar a falar nas parcerias de cooperação e depois falarei no financiamento das parcerias de pequena dimensão. As parcerias de cooperação, naturalmente, é um tipo de projeto um pouco mais ambicioso, um pouco mais complexo, não digo que seja mais difícil, não é essa a ideia que vos queremos passar, mas é de facto um projeto em que envolve uma componente em termos de apresentação e de planeamento e de preparação, e nomeadamente ao nível do desenvolvimento daquilo que se pretende que seja inovador, suportado por um budget bastante mais ambicioso e complexo do que é naturalmente o processo mais simplificado com as parcerias de pequena dimensão. De modo que vou-vos explicar como é que uma candidatura pode ser pensada em termos de budget, e esta é de facto pensada com base em 2 tipos de custos: os custos unitários e os custos reais. Os custos unitários, a laranja, são divididos entre 6 subrúbricas, ou rúbricas mesmo de financiamento, ao nível da gestão e implementação do projeto, reuniões transnacionais de projeto, resultados do projeto, eventos multiplicadores, apoio à inclusão, atividades de ensino e formação
e aprendizagem, vou já dizer aqui para que vocês depois mais facilmente consigam encontrar no formato de candidatura, que são as LTTs, as Learning, Teaching and Training Activities. Naturalmente isto está tudo em inglês, o formulário tem que estar em inglês para que toda a parceria possa nela trabalhar, se assim for o caso. E também suportada com base em custos reais. E nestes custos reais há aqui o apoio adicional a participantes com menores oportunidades e ainda aos custos excepcionais. E ao longo desta apresentação eu tento explicar-vos um pouco em que é que consiste cada uma destas rúbricas. Ao nível da gestão e implementação do projeto, que é uma rúbrica cuja verba, cuja subvenção é atribuída unicamente para as organizações participantes do projeto, isto é, para os parceiros. É um máximo, já sabem, 10 parceiros, e já vos vou dizer qual é o montante para o coordenador e o montante para os parceiros. As reuniões transnacionais de projeto, ao fim e ao cabo, são reuniões primordiais para o desenvolvimento do projeto, para as organizações participantes, ou seja, são reuniões entre os países parceiros, fundamentais para o delinear o desenho de todo o projeto. Por norma, existe uma reunião em cada um dos parceiros. Lamentavelmente, agora, neste período que atravessamos, as reuniões estão a ser ainda feitas virtualmente e para este tipo de formato não existe para já financiamento, mas esperemos que estes projetos que vão dar início a 1 de novembro, para já, estes da primeira ronda e mesmo para as parcerias de pequena dimensão, esperemos que em novembro e a partir daí as vossas reuniões de arranque e todas as outras possam ser feitas de um modo presencial. No entanto, este programa Erasmus+, também ele está adaptado cada vez mais a situações virtuais e no orçamento está já contemplada essa situação de não ser possível serem feitas reuniões presenciais e serem feitas de um modo virtual. Já vamos ver como é que esse financiamento, não sendo das reuniões transnacionais de projeto possível, aquilo que podem fazer no âmbito das atividades de formação e aprendizagem. Os resultados do projeto, não os Intellectual Outputs, que eram os antigos, mas só para vocês terem ideia, é precisamente a mesma coisa. Os resultados do projeto são calculados em função do colaborador da instituição parceira, porque também aqui só o staff de cada instituição parceira pode dar o seu contributo por colaborador e por dia de trabalho. Eventos multiplicadores. O que são eventos multiplicadores? São eventos cujo objetivo é divulgar os resultados do projeto. Ou seja, esta rúbrica de eventos multiplicadores não pode existir, nem pode haver financiamento para ela, se não houver resultados do projeto previstos em candidatura. Também aqui há o tal enfoque especial à inclusão e para a inclusão de pessoas com menos oportunidades, há um apoio de 100 euros por participante, em que é atribuído à instituição parceira, e as tais LTTs, atividades de formação, em que está dividida em 3 subrúbricas e cujo orçamento está devidamente identificado para a viagem, ida e volta, subsistência durante essa formação e ainda uma novidade no âmbito deste programa, um apoio para as ferramentas linguísticas, as competências linguísticas. Ao nível do suporte à inclusão, também há um apoio de 100% das atividades e os custos excepcionais barrado ou limitado a 80%.
já vamos compreender um pouco mais sobre cada uma também destas rúbricas. Como disse, na gestão e implementação do projeto, naturalmente aqui o coordenador tem um peso e uma responsabilidade acrescida em detrimento dos parceiros e, se assim é, o financiamento Erasmus+ é atribuído por mês 500 euros, portanto, imaginem 6 meses vezes 500 euros, para a instituição coordenadora, se for 24 meses, 500 euros vezes o número X de meses e 36 meses, precisamente, o máximo. Para os parceiros, 250 euros por mês. Portanto, tudo tem a ver também com a duração, sendo que o máximo por mês só pode ir até aos 2.750 euros. As reuniões transnacionais de projeto, que são as tais reuniões primordiais entre parceiros, é calculada com base no participante e por reunião. Com base em quê? Com base na tal banda quilométrica que é utilizada, utilizando este calculador de distância, com base em distâncias até 99 km, e estas são sem financiamento, até ao máximo de 2.000 ou mais quilómetros, em que para cada uma destas 3 distâncias, estes intervalos, é atribuído um montante distinto por participante e por reunião. Tudo isto que aqui está acaba por ser um resumo. Estes valores estão espelhados no Guia Erasmus+. Isto é apenas uma súmula daquilo que consideramos mais importante. Se tiverem dúvidas depois, por favor, ou as colocam aqui, ou por escrito, ou como disse, se tiverem dúvidas durante o preenchimento da vossa candidatura, até ao dia 20 de maio, por favor, estou disponível também para vos ajudar no cálculo do vosso orçamento. Os resultados do projeto são, sem dúvida, pagos ao staff da instituição. Atenção a isto, porque depois há uma rúbrica mais para a frente em que já não é permitido o pagamento a pessoal interno, ou seja, pessoal afeta cada uma das organizações participantes, e estes resultados do projeto estão intimamente relacionados com a produção e desenvolvimento de produtos tangíveis e que se esperam sejam inovadores. E aqui damos uma série de exemplos de produtos que podem ser desenvolvidos. Os eventos multiplicadores, já referi que são eventos para divulgar os resultados do projeto e estes eventos não podem ocorrer em países fora da parceria. Estes eventos têm que ocorrer nos países que compõem a parceria. Pronto, aqui queria vos dizer precisamente que os montantes dependem das tarefas desempenhadas no projeto, do país da organização participante com o pessoal envolvido. Portanto, há aqui no guia vão encontrar uma tabela onde vão ver os diferentes montantes que podem ser subvencionados e que podem ser calculados de acordo com o país do parceiro que se encontra a desenvolver estes resultados, por categoria do colaborador e, naturalmente, relacionado com as tarefas também desempenhadas no projeto. Portanto, consultem essa lista onde tem os montantes e é muito intuitivo em termos de cálculo para que se possam basear depois em sede de candidatura. Os eventos multiplicadores são eventos onde podem e devem participar só participantes externos à parceria, não podem ser financiados custos com pessoas que pertencem às organizações parceiras, porque precisamente se o objetivo
destes eventos é disseminar o projeto ou divulgar o projeto, é de dentro para fora. Portanto, não faz sentido que nestes eventos estejam os elementos da parceria, porque esses já conhecem indubitavelmente os resultados do projeto. Portanto, se quiserem convidar pessoas para participarem nestes eventos, é atribuído, de acordo com esta designação de participante local 100 euros, participante estrangeiro 200 e ainda a tal história que há pouco referi do participante virtual, que se encontra entre aspas. É de facto uma redução em termos de orçamento bastante significativa, mas isto para vos dizer que também esta situação está prevista e ainda que muito mais reduzida face a um participante que esteja presencialmente, há também essa possibilidade de ser financiado, ainda que com um custo bastante reduzido. Máximo 30 mil euros por projeto e, no caso que seja presencial, e no máximo em atividades virtuais de 5 mil euros na totalidade do projeto. Ao nível das LTTs, das atividades de ensino, formação e aprendizagem, como já atrás referi, são financiados o quê? A viagem, o apoio individual e o apoio linguístico. Viagem, despesa de deslocação dos participantes, incluindo acompanhantes, se realmente se justificar, e estes acompanhantes têm que ser devidamente justificados em candidatura, ida e volta. Apoio individual, custo unitário por dia para cobertura das despesas com quê? Com a subsistência dos participantes, incluindo os acompanhantes, durante toda a atividade. E por último, este apoio linguístico, custo unitário por participante, para que haja uma melhoria do conhecimento da língua de instrução ou de trabalho. Eu recordo que isto é aplicável para mobilidades com mais de 2 meses. Ao nível do tipo de financiamento para este tipo de atividades de ensino e formação, também ele é financiado com base num calculador de distância, nas tais bandas quilométricas, e aqui há uma clara distinção e também aproveito para vos dizer que há aqui uma importância dada pelo programa Erasmus+, às viagens green, e estas viagens green são não mais, não menos do que viagens onde se utilizam meios de transporte muito mais ecológicos do que os tradicionais, do que os standard, e estamos também muito a falar na substituição do avião por outros meios de transporte mais ecológicos. E para isso há um incentivo da Comissão Europeia, do programa Erasmus+, se realmente optarem por transportes alternativos. E conseguem ver aqui face à coluna do standard, para distâncias entre 100 a 499, 500 a 1999 e de 2000 a 2999, até 4 mil euros, uns montantes superiores caso optem por outros veículos, outros meios de transporte alternativos e com essa pegada ambiental, digamos, e por isso estão sinalizados precisamente a verde, para que haja essa distinção. Também estes valores estão no guia Erasmus+. O apoio é individual, até 14 dias tem um financiamento até para o adulto, digamos, o formador, de 106 euros, ou acompanhante, e para os formandos, os aprendentes, mais no setor da formação profissional, vamos falar em formandos, 58 euros por dia. Se for efetivamente uma atividade de 15 até 60 dias, temos os tais 70% da taxa básica. Se for de 61 até 365 dias, temos uma comparticipação de 50% da taxa básica / dia. Normalmente, e por experiência, as formações, este tipo de formações
são de curta duração. No entanto, existe naturalmente esta comparticipação entre 60 até 365 dias. O custos excepcionais. Há pouco, na gestão e nas reuniões transnacionais de projeto e nos resultados do projeto, falei no financiamento atribuído ao staff da instituição, ao tal pessoal interno da instituição. Cada organização parceira tem o seu staff, naturalmente com competências distintas para cada um dos seus objetivos, mas que reúnem todas as condições para fazer um trabalho adequado e em função das características daquilo que se pretende que seja para o projeto, em que se reúnem todos os esforços em termos de know-how para darem cumprimento ao desenvolvimento das atividades. No entanto, e que é perfeitamente normal, nem todas as instituições parceiras reúnem recursos para desempenharem certas e determinadas tarefas ou para desenvolverem certos e determinados resultados. E se assim for, ao abrigo do Erasmus+, e sempre assim foi, existe a possibilidade de se recorrer a custos custos inerentes a atividades que têm de ser desempenhados por outras instituições externas à parceria, porque de facto a parceria não tem esses recursos para o fazer, não tem esse staff para o fazer. Então há esta possibilidade de pedirem financiamento, a tal contribuição, para custos cujos comprovativos são solicitados em sede de relatório final, isso é um passo muito mais à frente, com as faturas que são passadas por entidades ou por pessoas externas à parceria, e estes custos estão intimamente relacionados, são custos reais, baseados precisamente na apresentação com o tal comprovativo, relacionados com a subcontratação ou aquisição de bens e serviços e ainda a garantia bancária, já vamos falar do que é a garantia bancária, caso seja solicitada pela Agência Nacional. Mas aquilo que vos queria passar é precisamente isto, há uma diferença enorme entre os custos pagos ao pessoal interno da parceria e aos custos excepcionais pagos a pessoal externo à parceria. Portanto, só é possível ser relacionada com serviços que não possam ser prestados pelas organizações participantes. Os equipamentos, naturalmente, não podem ser equipamentos normalmente utilizados pelas organizações participantes, porque esses sim cabem na rúbrica gestão e implementação do projeto, mas se for o caso, os equipamentos que tenham de ser financiados ao abrigo desta rúbrica têm de ser identificados e devidamente justificados em função se realmente esses equipamentos se tornam imprescindíveis ao bom desempenho e naturalmente relacionados com os objetivos do projeto e com a temática e desde que não sejam equipamentos que as instituições o tenham. E também com viagens onerosas, também é possível imputarem os custos com estas viagens nesta rúbrica. Estes custos não são financiados a 100%, mas sim a 80%, portanto 80% dos custos elegíveis, a um máximo de 50.000 euros por projeto. Eu julgo que aqui já falámos sobre todas as rúbricas em termos de financiamento destas parcerias de cooperação e agora, não vos causando algum tipo de confusão, nós sabemos que são muitos números, são muitas rúbricas, que pensamos estarem aqui esquematizados de um modo, julgamos que mais simplificado, mas não façam agora confusão, por favor, porque esta sessão está
pensada para que possamos fazer essa comparação entre estas duas parcerias. Vamos falar num financiamento agora mais simplificado para as parcerias de pequena dimensão. E é tão simples, que se resume apenas a um slide, que é este, já falámos anteriormente. Ou escolhem um orçamento de 30 mil euros ou de 60 mil euros. Aqui não há rúbricas, como aquelas que nós falámos há pouco. É composto por 2 montantes fixos, possíveis de escolha, correspondendo ao montante total da subvenção para o projeto. Os candidatos escolhem entre estes 2 montantes, de acordo com as atividades que pretendem realizar e os resultados que pretendem alcançar. E estes, sim, conforme referi, têm de estar devidamente indicados, detalhados e pensados ao nível daquilo que pode ser o cálculo para cada uma dessas atividades. Espero que tenha passado bem esta diferença entre estes 2 conceitos de financiamento. É de facto estranho para mim e para todos nós, penso eu, estarmos aqui a falarmos sem qualquer tipo de interatividade e não saber se há dúvidas desse lado. Há realmente esta possibilidade de colocarem questões. Já vamos fazer um intervalo, mas antes disso eu queria dizer-vos como é que podem apresentar uma candidatura. E como podem apresentar uma candidatura não é mais nem menos do que o que é necessário fazer para apresentar uma candidatura ao programa Erasmus+. Muitos de vós certamente já sabem o que é a sigla OID, que era o antigo PIC. Não é mais nem menos do que terem que se registar numa plataforma da Comissão Europeia, fazerem a vossa criação da conta, de registro com as vossas coordenadas e obterem um número com o qual, a partir daí, devem formalizar a vossa candidatura. Já vamos ver mais à frente como é que esse registro se processa. Para apresentar a candidatura também devem verificar a conformidade com os critérios do programa. Já falámos dos critérios de elegibilidade, não se esqueçam que são aqueles critérios super formais de deadlines, de apresentação à hora certa, não passando 1 minuto sequer, do cumprimento da prioridade, do cumprimento do tópico. Portanto, isso são critérios muito formais em termos de candidatura, mas depois também há os critérios de atribuição, que vos falei há pouco, que vão ser aqueles critérios alvo de análise por parte do painel de peritos externos à Agência Nacional. Verificar as condições financeiras, não só em termos de financiamento, como também a capacidade que cada instituição tem em termos de capacidade financeira e operacional para levar a cabo uma subvenção atribuída pelo programa Erasmus+, e também como preencher e submeter um formulário de candidatura, que é o último passo que vamos ver nesta apresentação. Como disse, é o primeiro passo e muitos de vós, se não tiverem a OID, está aqui a explicação. Se já tiverem o tal OID, que julgo que muitas das instituições aqui presentes já sabem o que aquilo é, portanto não é nem mais nem menos do que um número que vos é atribuído, depois de fazerem este registro através desta plataforma, cujo link está aqui em baixo, a laranja. Há o login, que é o tal serviço da autenticação da Comissão Europeia, em que permite o acesso a várias plataformas geridas pela Comissão, através de um único endereço de correio eletrónico e credenciais. Criam a conta, depois é-vos atribuído este Organization ID, que é o número que identifica a instituição, e nesta plataforma deverá fornecer os dados relativos à instituição para obter o tal número. Tendo por base esse número, que não deverá ser esquecido, deverá ser anotado, passa-se então ao formulário de candidatura. E este formulário de candidatura pode e deve ser consultado não só na nossa página da internet, www.erasmusmais.pt, como também
plataforma, na nova plataforma lançada pela Comissão Europeia, onde poderão encontrar os formulários de candidatura. Passamos aqui alguns prints, foi uma forma que nós encontramos para que vos possamos explicar um pouco mais como mais facilmente chegarem ao formulário. Se fosse numa sessão presencial, possivelmente até iríamos ligar-nos diretamente ao nosso site ou à plataforma e percorreríamos, de facto, o preenchimento do formulário de candidatura. Assim, ficam com a ideia de alguns prints que vamos passar, até em termos de memória visual, para que possam realmente compreender aquilo que é necessário. Indo à nossa página, vão aqui a este separador candidaturas, a candidatura, vão encontrar aqui a plataforma Erasmus+, o terceiro quadrado azul à direita, e onde está o Descubra a nova plataforma. Devem clicar aí na plataforma e depois vão encontrar o Erasmus+ à esquerda e o European Solidarity Corps. Devem clicar no Erasmus+. E depois devem encontrar aqui uma série de setores. A IUS não está connosco, a Juventude está com a Agência Erasmus+, Juventude e Desporto, mas terão à vossa disposição todos os outros setores, se for o caso também de candidatura. Neste caso, deverão clicar aqui no See Open Calls, em Vocational Education and Training, neste caso ao setor que estamos a explicar. Se de facto for a primeira vez, e presumo que sim, e é isto que tenho naturalmente de explicar, devem ir aqui ao lado esquerdo também a oportunidades. E oportunidades é a primeira vez que se candidatam ou que preenchem o formulário de candidatura. Depois de preencher o formulário, se for o caso, já vão entrar em applications e ver já a vossa candidatura, porque naturalmente isto é um processo longo de preenchimento e não acredito que consigam preencher o formulário de candidatura num só dia, e se for o caso, naturalmente têm a oportunidade de ir ao draft que fizeram ontem, começaram ontem e vão hoje e amanhã e depois, e naturalmente aí podem ir às vossas applications. Aqui, pela primeira vez, Opportunities, Vocational Education Training, See Open Calls, vão encontrar aqui do lado esquerdo Learning Mobility of Individuals, que é a K1, não é esta que nos interessa, mas sim as Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices. Aqui clicam no See Open Calls. Depois, dependendo daquilo a que se querem candidatar, ou à KA 210 ou à KA 220, clicam aqui no Apply. Também, se não tiverem presente e se esquecerem eventualmente, ou até para compreenderem um pouco mais como é que o formulário de candidatura está concebido e em cada uma das suas secções, tem aqui um Applicant Guide, é um guia do candidato que vos auxilia e que vos ajuda também a perceber, como disse, como é que está os campos a serem preenchidos, como é que estão definidos, como é que podem ser preenchidos. Portanto, é aqui, digamos que uma ajuda disponibilizada pela Comissão Europeia e que vos servirá de documento de suporte. Não passando para o preenchimento do formulário de candidatura através dos prints que conseguimos vos disponibilizar, então, vamos começar por falar nas parcerias de pequena dimensão, no formulário de candidatura da KA 210, que é uma terminologia que peço para a qual tenham a vossa particular atenção. Vão encontrar na tal plataforma que vos falei há pouco, vão encontrar do vosso lado esquerdo muitos menus. No conteúdo do menu vão-vos aparecer várias secções. Contexto, prioridades e tópicos, descrição do projeto, organizações participantes, atividades, sumário e ainda os anexos, a história da submissão e o estatuto da submissão do vosso formulário.
Aqui nos vossos prints vai-vos aparecer as cruzinhas a vermelho, mas à medida que forem avançando no preenchimento de cada formulário e se tudo estiver em conformidade, vai-vos aparecer os tiquezinhos a verde. Portanto, não se preocupem, porque à medida que forem preenchendo cada secção, do vermelho passa para o verde e não vos deixa passar para outra secção se não estiver o visto a verde. Nesta secção do contexto, tanto numa candidatura como noutra, mas eu vou passar o formulário da KA 220 também, não vos é pedido nem mais nem menos do que a identificação do setor a que se candidatam, o título em inglês, a duração do projeto, a data de início e, enfim, portanto, pequenas indicações que vos são solicitadas para que possam dar andamento à vossa candidatura. Cá estão elas e está já pré-definida a data de 1 de novembro de 2021 e depois, de acordo com o número de meses, a duração, é-vos dada a Project End Date, a data de términos do projeto. A Agência Nacional do país candidato deve ser a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Informação, e a língua de trabalho utilizada no âmbito da parceria. Depois têm de facto esta Project Lump Sum aqui nestes projetos, não se esqueçam da 210, ou 30 mil ou os 60 mil euros, de acordo com aquilo que selecionarem nas vossas atividades. Aqui naturalmente, como não está nada preenchido, dá-vos um orçamento bastante mais reduzido. Também aqui nas prioridades e tópicos, numa das secções do menu, tem a seleção da prioridade mais relevante de acordo com os objetivos do projeto, que, como vos disse, uma prioridade horizontal ou uma prioridade específica endereçada naturalmente ao vosso projeto. Portanto, se relevante, deverão selecionar até 2 prioridades adicionais, de acordo com os vossos objetivos, e devem selecionar até 3 tópicos endereçados ao vosso projeto. Na descrição do projeto, tem várias questões que devem ser respondidas, como os objetivos concretos que a parceria pretende atingir e quais os resultados a alcançar. Como é que os objetivos estão relacionados com as prioridades atrás selecionadas? Devem descrever os grupos-alvo do projeto, a explicação da motivação da apresentação da candidatura e a explicar o porquê de recorrer ao financiamento Erasmus+, porque poderiam eventualmente desenvolver o vosso projeto com financiamento nacional ou com os vossos fundos próprios da parceria. Portanto, o explicar do porquê de recorrer ao financiamento Erasmus+, é de facto de extrema importância para que se perceba o porquê desta candidatura. Como é que o projeto satisfaz as necessidades e objetivos das organizações participantes e as necessidades identificadas pelo grupo-alvo? E quais serão os benefícios de cooperação com parceiros transnacionais para que se possam atingir os objetivos do projeto. Portanto, isto está de facto aqui uma descrição das necessidades em termos não só dos parceiros, dos grupos-alvo, como o financiamento comunitário Erasmus+. Aqui nesta secção das organizações participantes está intimamente relacionada com a escolha dos vossos parceiros, como é que foi criada a parceria, quais os pontos fortes que cada parceiro traz para o projeto, como é que a parceria tenciona gerir o projeto e quais as estratégias a definir para uma boa cooperação e comunicação, pontos fundamentais para o sucesso do projeto. Explicar se usaram, se pretendem usar as plataformas Erasmus+, para a preparação, implementação e monitorização do projeto e descrever as atividades, as tarefas, assim como as responsabilidades de cada organização parceira no projeto. Em termos de atividades, é-vos pedido uma descrição do conteúdo de cada atividade proposta, ao nível também da descrição do grupo-alvo para cada atividade pensada pela parceria, quem é que vai fazer parte dela e quem é que vai beneficiar dos resultados.
Devem também explicar como é que a atividade vai ajudar no alcançar dos objetivos do projeto e ainda descrever os resultados esperados para cada atividade. E, portanto, aqui encontram, podem ver a Activity Title, quanto é que está previsto em termos de duração e que orçamento está alocado a cada atividade. Já no Budget Summary, ao descreverem, como disse atrás, a atividade que pretendem desenvolver, as atividades a desenvolver, então há aqui uma relação fundamental entre a atividade descrita e o orçamento. Como digo, ou pende para 30 mil euros ou para 60 mil euros a outra oportunidade de financiamento. Em termos de impacto e sustentabilidade, para não me estar a repetir, aliás, o que já enquadrei na apresentação inicial, como é que os resultados do projeto se vão tornar públicos nas comunidades locais? Quais são os principais grupos-alvo com os quais gostaria de partilhar os resultados do projeto? E se há outros grupos-alvo que irão beneficiar do projeto? Se sim, como? Portanto, há aqui, de facto, o pensar para além do término do projeto, o seguimento que querem dar ao mesmo após o financiamento Erasmus+, e identificarem os grupos-alvo para os quais pretendem que seja dirigido e destinado este projeto, que podem ser grupos-alvo diretos ou indiretos, se vierem a beneficiar destes resultados a desenvolver pela parceria. Aqui no Project Summary é-vos pedido, ainda que com breves respostas, há algumas questões que já foram respondidas para trás, mas que naturalmente têm que estar coerentes com aquilo que vos é pedido nesta secção. E acaba por ser um pouco aqui que vai ser retirado a súmula e o resumo da vossa candidatura, para que também ela possa ser projetada para uma das plataformas, que é a plataforma de resultados do projeto, se assim for financiado, naturalmente que vem aqui buscar muitas questões que podem ser refletidas nessa plataforma e que ficam para conhecimento público daquilo que pretende ser desenvolvido nos projetos, ou neste projeto em particular. Para além do formulário de candidatura estar preenchido, e não se esqueçam que se estiver tudo preenchido passa a verde, o número máximo de ficheiros disponíveis está aqui também refletido em termos informáticos, dos tais 15 megabytes até ao máximo de 100, mas há aqui um anexo que é obrigatório, que também ele deve fazer parte do critério formal de submissão da candidatura, que é a declaração de honra. É muito fácil, devem fazer o upload aqui, onde diz Download Declaration on Honor, deve ser feito o upload, imprimi-la, dar a assinar ao representante legal da vossa instituição e anexar ao formulário de candidatura. Tão simples quanto isso. Devem também, e há aqui esta possibilidade de fazerem, anexar outros documentos que considerem importante, e há também os tais mandatos, que já devem ser familiares para muitos de vós, que não é mais nem menos do que o compromisso assumido entre cada organização parceira e a entidade coordenadora em como querem levar a efeito o vosso projeto, e que é um documento que deve ser assinado por ambas as partes e feito também o download em anexos. Mas esta declaração de honra é fundamental para que possam depois submeter o vosso projeto. Antes de submeter a candidatura à Agência Nacional Erasmus+, devem, por favor, verificar através desta checklist se cumpre com todos os critérios de elegibilidade definidos no guia do programa, se todos os campos estão completos na application form, no formato de candidatura, e se escolheram a agência nacional correta. Isto só para realmente verificarem se está tudo muito bem preenchido. E depois tem a tal questão que há pouco falei, em que o formulário é escrito em inglês e deve ser compreendido por todos os participantes.
e há aqui uma secção que é de partilha de candidatura. Talvez não se veja bem o print, aquilo que vos queria dizer é que há a possibilidade de partilharem o formulário de candidatura com um endereço eletrónico que deve ser mencionado aqui no formulário, portanto pode ser partilhado entre a instituição candidata e os parceiros, porque é natural que queiram todos contribuir. Penso que ainda hoje esta funcionalidade não esteja a funcionar a 100%, parece que há aí uns problemas com a partilha de candidatura que a Agência Nacional já deu a conhecer à Comissão Europeia. Estamos a tentar fazer com que este problema de partilha de candidatura, porque parece que há aqui uma funcionalidade que não está a 100%, de qualquer dos modos, digo-vos que a intenção é darem esta candidatura ou partilharem esta candidatura com alguém de uma das entidades parceiras e que ela possa editar, porque há aqui várias permissões ou de leitura e de edição, ou de leitura, edição e escrita. Portanto, aquilo que vos queria dizer é que devem clicar aqui debaixo do sharing e debaixo de active, na checkbox, que é o passo 1. Sem estes passos, a candidatura não é partilhada, ou seja, depois de escolher o contacto de partilha, deve clicar na checkbox por baixo da coluna active e depois clicar na checkbox, clicar no botão Save Changes. Mas sobre isto, e se partilharem a candidatura e se virem que não está a funcionar em pleno, por favor, contactem-nos para vos dizer se esta funcionalidade já está a 100% e completamente resolvida por parte da Comissão Europeia. Como disse, está aqui, portanto é o endereço, podem ter várias permissões, ou de read ou de read and write. Depois na história vai-vos aparecer aqui a versão, a data, a hora da submissão, é submetida por quem, um número que vos é atribuído e submission status que deverá estar ok, foi submetida à hora X com o número Y, portanto é para vós um comprovativo de que efetivamente está tudo submetido e ok. Passando para outro tipo de formulário de candidatura que não diverge em muito do formulário, da estrutura do formulário de candidatura da KA 210, então o que é que vamos ter pela frente? A mesma imagem, o mesmo tipo de secções. Claro que aqui, em termos de financiamento, vamos encontrar a tal explicação muito mais detalhada de cada uma das rúbricas de financiamento. Aqui, em contexto, tem o título, as datas de início e fim do projeto, a duração do projeto, é precisamente a mesma coisa. A escolha da Agência Nacional, não se esqueçam, não é a juventude, é a educação e a formação. A nível das organizações participantes, não se esqueçam de descrever o candidato, os parceiros, não se esqueçam que cada parceiro já deve ter um OID, à semelhança do vosso. Daqui são as coordenadas, digamos, legais dos vossos parceiros. Aqui a mesma coisa, aparece-vos dentro desta Project Description também o que é as prioridades e os tópicos e também os participantes. Para já, das prioridades e tópicos, devem selecionar a tal prioridade horizontal e específica mais relevante de acordo com os objetivos do vosso projeto. Se aplicável, devem selecionar prioridades adicionais e explicar a relação entre as prioridades e os objetivos do projeto e devem selecionar até 3 tópicos. Clicando em cada uma das Dropboxes, naturalmente aparece-vos as suas prioridades e os tópicos, portanto é só clicarem e escolherem aquela que mais se adequa à vossa candidatura. Na descrição do projeto devem explicar o contexto e os objetivos do mesmo, como é que o projeto lá está, vai satisfazer as necessidades da parceria e também dos públicos-alvo identificados. Quais os benefícios de uma cooperação com os parceiros transnacionais para o alcance dos objetivos do projeto,
quais os resultados esperados serem alcançados e em que medida, atenção, nesta tipologia há o caráter da inovação, se o mesmo é completamente inovador ou se é complementar com outros projetos que eventualmente até já tenham sido desenvolvidos pelas organizações participantes. E também há aqui um aspecto muito importante e que já sabem que faz parte de um dos critérios de atribuição, que é relativamente à parceria, ou seja, como é que os parceiros foram selecionados, o que é que eles podem trazer em termos de valor acrescentado para o projeto, a explicar se há newcomers no projeto, porque não é obrigatório, contudo, de valorizar esta participação de instituições novas nestas candidaturas e o seu caráter em termos de inovador também e aquilo que podem trazer de novo para uma parceria que, se eventualmente já vem de projetos anteriores, pode trazer em termos de contributo, de perfil e de tudo aquilo que vier a acrescentar para o vosso projeto. Não é de todo dar os mais pontos, não é isso, mas é de facto de valorizar a inclusão de newcomers no projeto. Se aplicável e se tiverem parceiros associados, e o que são parceiros associados? Uma coisa são parceiros formais, não é? Que são os parceiros da vossa candidatura, aqueles parceiros formais que recebem financiamento Erasmus+. Outra coisa são os parceiros chamados associados, que vão encontrar também esta terminologia no glossário do Guia Erasmus+, em que são parceiros que podem contribuir para a implementação do projeto, no entanto, não recebem financiamento Erasmus+. E, portanto, se aplicável, a explicar o papel desses parceiros associados e que podem também trazer, naturalmente, um contributo acrescido para o vosso projeto. Assim como foi explicado o processo de seleção das entidades parceiras, devem explicar o processo de seleção dos participantes e como se vão envolver nas diferentes atividades do projeto. E se existem participantes com poucas oportunidades, aí devem explicar, devem identificar, justificar devidamente também os custos inerentes a esses participantes com poucas oportunidades, porque, como sabem, depois tudo aquilo que explicarem nestas diferentes secções vem-se a refletir no orçamento global do projeto. Portanto, se existirem participantes com poucas oportunidades e se houver custos intimamente relacionados com essas necessidades, então devem aqui descrevê-los e mostrar ao painel de peritos externos que de facto são primordiais e essenciais para o desenvolvimento das vossas atividades e aquilo que se propõem realizar. Ao nível da preparação, devem aqui explicar todo o processo de preparação pela organização candidata, que vai ser a coordenadora, e pela parceria, antes de ser implementado todo o projeto. É apenas uma única questão em que vos dá aqui diversas hipóteses que eles dizem aqui, os administrative arrangements, a comunicação acerca das atividades, a seleção das pessoas, dos formadores, do envolvimento de outros decisores políticos, que se houver também devem aqui focá-las para que se possa também compreender o tal planeamento e a preparação das atividades a virem a ser implementadas durante o projeto. Nesta secção relativa à gestão, tem aqui assim uma série de questões, de subquestões que vos são colocadas. Não se esqueçam que o cálculo do orçamento do projeto na rúbrica Management and Implementation é por coordenador e por parceiros, de acordo com os valores que há pouco vos mostrei nos primeiros diapositivos. As TPMs, não é? As Transnational Project Meetings, são as reuniões transnacionais de projeto. Quantas reuniões pretendem desenvolver, quais, onde, o número de participantes e os objetivos de cada reunião. Ao fim e ao cabo, dar a conhecer o desenho do projeto em termos dos tais momentos-chave onde o projeto é
é desenhado, é gerido, é planeado e dá-se uma continuidade do projeto em cada um desses momentos super importantes num projeto, estas reuniões transnacionais de projeto. Não se esqueçam de dizer também que há um plano de gestão de riscos, há um plano de gestão do projeto ao nível do quê? Do orçamento, de uma timeline, de um calendário que deverá ser o fio condutor das vossas atividades, que previsto agora em maio de 2021 para atividades a iniciarem, por exemplo, a partir de 1 de novembro, uma coisa é estarmos a planear com 6 meses e outra coisa é aquilo que vamos ver ao longo do desenvolvimento do projeto, em que muitas vezes há ajustes, há atrasos, há alterações ao projeto e, se assim for, deve haver um tal plano de gestão de riscos para minimizar supostos atrasos ou conflitos e para dar realmente uma viabilidade ao projeto caso algo não corra conforme previsto, que é perfeitamente normal pela experiência que temos enquanto gestores de projetos. Como é que vai ser a estratégia de monitorização do progresso e qualidade e de cumprimento das atividades? Se têm ou não indicadores qualitativos e quantitativos para medir a qualidade dos resultados do projeto? O tal plano de gestão de riscos ao nível de atrasos, orçamentos, conflitos e também explicar como é que, ao nível da implementação do projeto, como é que as atividades vão ser levadas a efeito para se cumprir os objetivos e resultados apresentados. Não se esqueçam de explicar as estratégias de comunicação e de cooperação com os parceiros e como é que usou, à semelhança do outro formulário, ou tenciona usar as plataformas Erasmus+. E ao nível das plataformas de quê? Do eTwinning, da EPAL, se for a educação de adultos, a plataforma de gestão de resultados, que vai ficar acessível ao nível do público em geral. Portanto, há uma série de plataformas que nós na passada sessão passámos todos os links, mas não se preocupem porque esses links destas plataformas estão no nosso guia Erasmus+, e são uma série delas que têm o seu nome e o respectivo link, que podem vos ajudar na implementação também das vossas candidaturas, com ligações a outras temáticas, por exemplo, e até de procura de parceiros, de alguma ajuda que vos possa dar para o preenchimento de cada uma destas secções. Aqui devem, não mais nem menos, dizerem se esta candidatura pretende desenvolver produtos, resultados. Resultados, não se esqueçam que já não são intellectual outputs, mas sim resultados do projeto. Seguidamente a esta secção vêm os multiplier events e se pretendem ter eventos multiplicadores no projeto. Já sabem que esta secção tem de estar intimamente relacionada com, com a anterior, que é esta, da produção de resultados de projeto, ok? Aqui é a mesma coisa, nas Learning, Teaching, Training Activities vão dar a conhecer se pretendem realmente ter esses momentos de formação, essas atividades de aprendizagem e de formação. Esta timetable que aqui falamos, ou seja, tudo especificado para trás ao nível das TPMs, dos Multiplier Events, das LTTs, serão, digamos que, listadas nesta timetable, neste calendário de atividades. Podem adicionar ainda nesta secção outras atividades que não foram mencionadas nas secções anteriores e que possam ser financiadas, mas no âmbito da rúbrica Gestão e Implementação. Aqui há, de facto, este campo, aqui na Other Relevant Activities in the Timetable, em que vos é precisamente ainda dada a oportunidade de preencherem outras atividades a serem financiadas no âmbito da primeira rúbrica de Gestão e Implementação. Aqui na Special Costs, não se esqueçam que podem solicitar financiamento para
tipos de despesas que possam ser financiadas com base nos custos reais e que naturalmente depois terão de ser suportadas por comprovativos financeiros. E aqui não vos é mais nada do que pedido relativamente ao número de participantes elegíveis para solicitar para os custos reais no âmbito da inclusão. Devem descrever aqui, têm 4.000 caracteres para o fazer, descrever e justificar a necessidade destes custos especiais e qual é a verba que solicitam de acordo com as atividades e as necessidades que esse público trará no âmbito do projeto. Se também fizerem um orçamento, devem colocar aqui o custo real. Aqui dos custos excepcionais também devem descrevê-los e justificados. Não se esqueçam que estes custos excepcionais são financiados no máximo a 80% sobre os custos reais esperados. E estes custos excepcionais já sabem que estão devidamente relacionados com tarefas que não possam ser desempenhados pelo pessoal afeto a cada uma das instituições, assim como os tais custos com a garantia bancária, e eu há pouco falei na garantia bancária, e nestas sessões não temos oportunidade de falar nem de passar um vídeo de extrema importância que foi passado nas sessões anteriores, que teria sido bom se tivessem visto, mas se não tiverem tido essa oportunidade, e até julgo que nas questões que aqui colocaram, certamente os meus colegas até já vos indicaram o vídeo relativo à capacidade financeira das instituições, que cada vez mais é alvo de análise por parte das agências nacionais, a pedido da Comissão Europeia, no sentido de garantirmos também a viabilidade do projeto e que o mesmo seja assegurado por instituições que reúnam todas as condições em termos de capacidade financeira das instituições, mediante a submissão de alguns documentos que são necessários em termos de identificação legal da instituição, da identificação financeira da instituição, com base nos balanços, na demonstração de resultados. Certamente já houve aqui questões endereçadas para essa questão, ao nível do número de anos em que as instituições devem ter para se candidatarem ao programa Erasmus+. Isto para vos dizer que também montantes superiores, já falaram aí certamente de montantes superiores a 60.000 euros, montantes superiores a 200.000 euros, cuja garantia bancária seja solicitada pela Agência Nacional. E há aqui realmente um espaço também estou aqui no Special Cost, não devia estar, peço desculpa. Queria-vos passar aqui, peço desculpa, que estava aqui a falar nos custos excepcionais e era para isto que vos queria aqui alertar. Se for o caso de terem necessidade de apresentarem uma garantia bancária, há aqui nesta rúbrica dos custos excepcionais também a oportunidade de solicitarem a garantia bancária. Vejam, por favor, também essas hipóteses no Guia Erasmus+, e esse vídeo que pedimos que a vossa atenção cada vez mais para essa necessidade de apresentarem uma boa capacidade financeira, porque infelizmente aquilo que tem acontecido é que os projetos são realmente muito bons, extremamente bons, e depois de analisados financeiramente pela Agência Nacional, muitas das vezes não é possível depois atribuirmos o financiamento. Mas isto é só um alerta no caso de realmente quererem apresentar os tais custos com garantias bancárias. No follow-up, nesta monitorização, devem de facto aqui explicar qual o impacto esperado do projeto ao nível dos participantes, dos públicos-alvo,
dos parceiros e dos decisores políticos relevantes, se aplicável, e ainda qual o impacto, que já falámos atrás, local, regional, nacional, europeu e até internacional, e como é que vão ser medidos esses impactos. Os impactos não se esperam que sejam só internos, muito pelo contrário, isso necessariamente está diretamente relacionado com os parceiros, com os públicos-alvo do projeto, mas também com outras instituições para além da parceria e que têm impacto noutros sistemas de formação profissional aliados a todas as instituições e stakeholders envolvidos nestes projetos do setor da formação profissional. Depois, aqui, ao nível também da sharing, promotion e a utilização dos resultados do projeto, acaba também por ser uma sequência do impacto, onde deverão mencionar quais são os públicos-alvo da partilha e promoção das atividades de dentro para fora da parceria, quais as atividades a serem partilhadas para além dela e quem vai ser o responsável por essa partilha no âmbito da parceria. Como é que vão assegurar que os resultados tangíveis sejam de acesso livre e utilizados por outros que não a parceria, também um aspecto fundamental nestes projetos comunitários, que seja de acesso livre e como é que vão garantir esse acesso livre. E ao nível da sustentabilidade, quais as atividades serem mantidas para além do financiamento do projeto e como é que vão assegurar que o mesmo se mantenha para além do seu fim. Ou seja, todas estas questões acabam por ser repetidas desde o início ao fim, estão todas interligadas. O formulário não é difícil de ser preenchido, julgo que até está bastante intuitivo, talvez um pouco repetitivo em certas determinadas secções, mas até acaba por ser o avaliar da coerência da informação dada em todas as secções e, portanto, aquilo que vos pedimos é que sejam coerentes e que sejam muito dirigidos àquilo que têm em mente em termos de natureza, dos objetivos, das atividades, das mobilidades, das necessidades especiais ou não, se houver em cada um dos projetos, dos custos excepcionais muito bem explicados. Porquê? Porque depois, nesta secção do Budget Summary, o orçamento total já vem totalmente preenchido de acordo com o solicitado em cada uma das secções ou em cada uma das rúbricas de financiamento. Também há semelhança do formulário de candidatura da 210. Há um resumo do projeto com respostas breves e que vão ao encontro do explicado atrás em todas as secções. No background, lá está, novamente deverão explicar os motivos que levaram à candidatura, quais são as necessidades identificadas, os objetivos, o que é que se pretende atingir ou implementar o projeto, ao nível da implementação, quais as atividades a desenvolver e ao nível dos resultados, quais os resultados pretendidos para este projeto. Acaba por ser uma súmula do projeto e que está intimamente relacionado com o que está mais detalhado em cada uma das secções. Os anexos já sabem, fazer o upload da candidatura, imprimir, dar ao representante legal da vossa instituição ou quem tem poderes para o fazer, adicionarem a declaração de honra e depois em outros documentos há a hipótese de fazerem também o upload e não se esqueçam dos mandatos da parceria, pelo menos os mandatos da dimensão mínima da parceria dão certamente outra viabilidade ao projeto, como devem calcular para quem está a avaliar o projeto, naturalmente dá uma certeza de que há o compromisso de todos os parceiros, ou de alguns, pelo menos da dimensão mínima, em assegurar tudo aquilo que é o pressuposto e a intenção desta vossa candidatura. A checklist é a mesma do que a anterior, se cumpriram todos os critérios de elegibilidade, se estão os campos todos preenchidos e se escolheram a agência nacional correta. E aqui, ao contrário do outro documento, há aqui um acréscimo
daquilo que vos estava há pouco a dizer, de se todos os documentos que provam o estatuto legal do applicant, do candidato, devem ser feitos, deve ser feito o upload no tal sistema de registro de organizações, em que de facto comprova a legalidade da vossa instituição. Isto é um fator a verificar também. Depois têm a tal partilha de candidatura, que é novo, talvez no anterior programa esta questão já tenha aparecido, agora noutro, se calhar num enfoque mais especial. Não devem, mas podem partilhar esta candidatura com outra pessoa, é só porem o endereço eletrónico. Relembro mais uma vez que esperamos a todo momento que esta funcionalidade de partilha de candidatura esteja a funcionar em pleno. Parece que para já há esse problema da Comissão Europeia, em que o que está pensado e aquilo que seria desejável é que desse autorização à outra pessoa para ou só ler ou para ler e escrever, mas ao que parece, quando se dá essa autorização de partilha, diz para o candidato fechar o formulário, e o que está a acontecer é que o formulário não está aberto pela entidade coordenadora e a outra entidade parceira não pode de facto editá-la ou lê-la sequer, de modo que esperamos que a todo momento haja uma resposta da Comissão Europeia nesse sentido. E depois temos aqui a última secção, em que esperamos que esteja tudo preenchido e que haja aqui a hora da submissão. E submetida por quem? Submission ID é o númerozinho que vos dá com o número da submissão, e o submission status, que se espera que esteja ok e fim do processo de submissão. Como disse inicialmente, se for a primeira vez que vão abrir o formulário, devem ir a Opportunities. Se quiserem fazer alterações, editar, corrigir, já estão cansados num dia e querem continuar no outro, então aqui vão a Applications, no menu do lado esquerdo, a azul, Applications, My Applications, e vão encontrar aqui, eu simulei, portanto criei 2 formulários, e vão aqui ao draft e prosseguem com a edição e até ao fim. Não deixem, por favor, para o dia 20 de maio, nem pensar nisso, pode haver algum problema e depois é uma chatice, de modo que eu despeço-me ou não, porque faltam 4 minutos ainda, penso que ainda estamos dentro do tempo. Aquilo que vos peço para já é que, mediante estes QR Codes, há um QR Code para o vosso certificado de presença, em que atesta que efetivamente estiveram aqui presentes nesta sessão de esclarecimento do Erasmus+, Ensino e Formação Profissional, e peço-vos também, por favor, que preencham este QR Code que vem do vosso lado direito com a avaliação, para que nós também tenhamos noção da qualidade desta sessão e que possamos todos os dias melhorar, e esperemos muito sinceramente que para o ano possamos fazer estas sessões de um modo presencial e que eu possa não estar aqui 2 horas a falar só assim, num monólogo, e que possa haver reciprocidade e interatividade, que é aquilo que se espera no programa Erasmus+. Como disse e volto a frisar, obrigada pela vossa, eu já passo outra vez os QR Codes, obrigada pela vossa disponibilidade, estou disponível, como disse, daqui para a frente, através destes contactos, por e-mail, por telefone. Resta-me agradecer aos meus colegas que não estão aqui com a sua cara visível, mas que sem eles não era possível, e estou a falar da Regi, da Comunicação e Imagem, da minha coordenadora Isabel Joaquim, da minha colega Eugénia Inácio, o João Gomes, a Célia Pina e ainda o Paulo Almeida. Não sei, João, Paulo, Isabel, Eugénia, se me resta
Mais alguma coisa para dizer? Não sei se há perguntas, se há respostas, se há mãos no ar. Queria só um feedback, por favor, antes de fechar o evento.